eu começo aí a live e hoje eu vou ensinar o meu passo a passo para fazer questões. Aula de hoje, passo a passo para não só resolver, mas também acertar questões. Vou ensinar para você qual é o método que eu uso para fazer as questões, garantindo que você vai cometer o mínimo de erros possível na sua prova. E se liga, porque essa matéria, interpretação de texto, é uma das mais importantes, onde as pessoas têm mais dificuldade. Naomi Hirashita, ou Naomi Hirashita. Não tá fácil, muita coisa acontecendo hoje, meu desempenho em português foi ruim. Acontece, querida, dias e dias, o importante é você não desistir, porque amanhã é um outro dia, talvez você vai estudar uma outra matéria amanhã, quando você pegar português para estudar de novo, vai ser um outro dia. Boa noite, Sâmia. Tentei achar o vídeo, o nome do vídeo é Naomi Hirashita. Tentei achar o vídeo, o nome do vídeo é Como Usar o Gran Cursos Questões, tá lá no meu canal principal, já temos 148 pessoas na live, então vamos começar com a questão 1. Primeira coisa, ler a questão. Primeira coisa que a gente faz é ler a questão sem texto para saber do que se trata essa questão e para ver se a gente consegue resolver sem precisar ler o texto da questão. Então vamos lá. Ao comparar a percepção da mãe e a do filho em relação à personagem Beatriz, nota-se que correspondem a visões divergentes, complementares, similares, correspondentes. Olha só, por aqui a gente já vê complementares, uma coisa complementa a outra, similares e correspondentes, isso significa a mesma coisa, então a gente já sabe que não é similar e que não é correspondente. Ou vai ser divergente, que é uma coisa contrária à outra, ou vai ser complementar, que é uma coisa complementa a outra, né? Uma coisa completa a outra. Ele quer saber das visões de, ao comparar a percepção da mãe e do filho em relação a Beatriz. Há 6 anos ele estava apaixonado por ela, perdidamente. Um dos problemas, porque havia outros bem mais graves, o problema inicial pelo menos, é que era cedo demais. Quando se tem 20 ou 30 anos, 6 anos de paixão pode ser muito, ou pouco, vai saber, tempo. Mas acontece que ele só tinha 12 anos, ela, um a mais. Estavam ambos naquela faixa intermediária em que ficou cedo demais para algumas coisas e demasiado tarde para a maioria das outras. Então a segunda coisa que a gente vai fazer quando estiver lendo uma questão de português é explicar os parágrafos. Lá na sua prova, você vai fazer o seguinte: terminou de ler esse primeiro parágrafo, você vai fazer uma pequena anotaçãozinha do lado, né? O seu parágrafo está aqui, aí você vai pegar o cantinho aqui, ó, esse cantinho aqui da prova, e aqui você vai fazer uma anotação. Esse primeiro parágrafo é o quê? É o contexto. Ele está introduzindo o amor. Você não precisa colocar muitas palavras, não. Só algumas coisas para depois, quando você for fazer outras questões sobre esse texto, você saber em que ponto do texto está cada uma das perguntas. Ela chamava-se Beatriz, ele chamava-se... não vem ao caso. Mas não era Dante, ainda não. Anos mais tarde, tentaria se lembrar de como tudo começou, e não conseguia. Não conseguiria, claramente. Voltavam sempre cenas confusas na memória. Misturavam-se sem cronologia, sem que ele conseguisse determinar o que teria vindo antes ou depois daquele momento em que tão perdidamente apaixonou-se por Beatriz. A palavra-chave aqui, para esse segundo parágrafo, é o anos mais tarde, porque ele está falando de um outro momento, já do momento presente, do momento que a gente está vivendo hoje, enquanto ele olha para trás. Você percebe que isso vai deixando o seu texto mais fácil de entender? Vai curtindo aí a live enquanto eu vou lendo o texto. Voltavam principalmente 2 cenas. A primeira no aniversário, não saberia dizer de quem. Dessas festas de verão, janelas da casa todas abertas, deixando entrar uma luz bem clara, que depois empalideceria aos poucos, tingindo o céu de vermelho porque entardecia. Tudo isso aqui é uma linguagem poética. Ele lembrava de um copo de guaraná, da saia de veludo da mãe, sempre ficava enroscado na mãe nas festas, espiando de longe os outros, os da idade dele. Lembrava do copo de guaraná, da saia de veludo, seria verde musgo, e do balão de gás que segurava.
Então a mãe perguntou de repente qual a menina da festa que ele achava mais bonita. Sem precisar pensar, respondeu: Beatriz. A mãe riu, jogou para trás os cabelos dourados, que nem o guaraná é a luz de verão, e disse assim: Credo, aquele estrelete. Então, olha só, o credo já mostra que ela tinha uma opinião contrária à opinião dele. Então, as opiniões dele e da mãe e do filho em relação a Beatriz eram divergentes. Eu lembro desse texto, eu já li, mas tem gente que não leu. Então é isso. Primeira questão já foi. Agora vamos para a questão 2. Sobre o encadeamento de ideias no texto, identifique a única alternativa que está em concordância com as ideias expostas. Esse é um texto que fala sobre casamentos. Vamos lá. Mas vamos ler as alternativas primeiro, né? A primeira a entrar na igreja é a noiva, que caminha pelo corredor ao lado de seu pai. Ele pede a alternativa que está em concordância. Importante, porque às vezes ele vai te pedir a incorreta, a correta. Aqui ele quer, aqui está em concordância. Então vamos lá, a gente vai precisar ler o texto para responder essa pergunta. Na sua prova, cara, você vai precisar ler texto. Não adianta ter preguiça. Então aproveita esse momento para você praticar uma leitura rápida. Lê um parágrafo, faz uma anotaçãozinha do lado desse parágrafo para dizer do que se trata e vai lendo. Uma das experiências mais marcantes da minha vida foi assistir a um típico casamento norte-americano. Há algum tempo fui convidado para a cerimônia de casamento de um casal de amigos. A noiva era Phoebe e o noivo era Cole. Eles ficaram noivos por vários anos, pois esperaram até que ambos estivessem bem empregados antes de se casarem. De qualquer forma, acho interessante descrever o que acontece em um casamento tradicional nesse país. Então aqui, ó, ele está introduzindo o primeiro parágrafo. Ele está falando do noivo, da noiva, do noivo, da noiva, e ele vai descrever o que acontece. Inicialmente chegam os convidados. Assim que alguém adentra a igreja, um cerimonialista vai ao encontro do convidado e o conduz para seu lugar. Amigos e familiares da noiva sempre se sentam do lado esquerdo da igreja, já amigos e familiares do noivo do lado direito. Os pais do casal sempre se sentam na frente. Em seguida, o noivo e seu padrinho entram e se posicionam na parte da frente da igreja. Logo, um músico começa a tocar a marcha nupcial e as damas de honra começam a marchar lentamente pelo corredor dos fundos para a frente da igreja. Finalmente, a noiva aparece e caminha pelo corredor ao lado de seu pai. A noiva costuma usar vestido branco, véu e sempre carrega um buquê de flores nas mãos. Então, no segundo parágrafo, ele está descrevendo a cerimônia. Cerimônia na igreja, se você quiser ser mais preciso. Quando você vai fazendo essas anotações aqui do lado do seu texto na prova, isso ajuda o seu texto a ficar menos leve e sobrecarrega menos a sua cabeça para a hora da prova. Quando todos estão na frente da igreja, a cerimônia tem início. O noivo sempre dá à noiva um anel de casamento e a noiva às vezes também dá um ao noivo. Por fim, o oficial religioso diz: "Eu os declaro marido e mulher", e o casal agora está casado. Os noivos se beijam e depois saem da igreja de braços dados. Os convidados jogam arroz sobre o casal ao saírem da igreja. Esse parágrafo aqui fala sobre o casamento em si, né? O ato, o casamento. O ato em si. Isso aqui não tem certo nem errado. É o que você precisa anotar para entender do que se trata isso aqui. O último grande evento é a recepção de casamento. Esta é uma grande festa após a cerimônia. Todo mundo traz ou envia um presente. Assim sendo, muitos casais saem com a casa praticamente montada. A recepção do casamento pode ser um jantar ou uma festa à tarde com apenas lanches e coquetéis. Geralmente é servido champanhe e todos comem, bebem, dançam e comemoram por muitas horas. A noiva joga seu buquê às mulheres solteiras antes que ela e seu marido saiam da recepção. Segundo a tradição, a convidada que apanhar as flores será a próxima a se casar.
Então, no quarto parágrafo, você tem informações sobre a recepção. Infelizmente, nem todos nos Estados Unidos têm um casamento desse porte, pois é muito caro, e nem todos podem arcar com os custos. E aí, no último parágrafo, tá aqui, ó, muito caro. Agora vamos para as alternativas para responder. Sobre o encadeamento de ideias no texto, identifique a única alternativa que está em concordância com as ideias expostas. Alternativa A. A primeira a entrar na igreja é a noiva que caminha pelo corredor. Então, ó, cerimônia na igreja está no segundo parágrafo. Ele está falando de igreja? Então eu vou lá no segundo parágrafo e eu vou ver. A primeira a entrar na igreja é a noiva que caminha pelo corredor ao lado de seu pai? Inicialmente chegam os convidados. Amigos e família. Inicialmente chegam os convidados. O noivo e seu padrinho entram, finalmente a noiva aparece e caminha. Não, a noiva é a última. Então tá fora. Após a entrada da noiva, o noivo e o padrinho dele entram na igreja. Também não, né? A gente acabou de ver aqui que o noivo entra primeiro que a noiva. O músico começa a tocar a marcha nupcial e as damas de honra começam a marchar devagar pelo corredor dos fundos para a frente da igreja. Vamos ver. Logo, um músico começa a tocar a marcha nupcial e as damas de honra começam a marchar lentamente pelo corredor dos fundos para a frente da igreja. O músico começa a tocar a marcha nupcial e as damas de honra começam a marchar devagar pelo corredor dos fundos para a frente da igreja. Aparentemente, é essa aqui mesmo, mas vamos continuar lendo, porque pode ter alguma outra que gere confusão. A noiva costuma usar vestido branco, chapéu e sempre carrega uma rosa branca nas mãos. Nada a ver. O noivo sempre dá à noiva um anel de brilhantes e a noiva sempre dá ao noivo uma aliança? Não. Aqui, ó. No casamento, no ato em si, que está lá no terceiro parágrafo, ó, primeiro, segundo, terceiro, o noivo sempre dá à noiva um anel de casamento e a noiva, às vezes, também dá um anel ao noivo. Então, a alternativa E está errada, a alternativa C, correta. Tá tudo no texto, galera. Tranquilo? O que você está achando até aqui? A sua prova não vai ser nem um pouco diferente disso, tá? Presta bastante atenção aqui, que a tua prova vai ser molezinha, te garanto. Temos 500 questões para praticar essa matéria. Questão 3. Fala, Maicon. Assinale a alternativa correta segundo o texto. Alternativa correta. Boa noite, Tamequino. Segundo o texto. É provável que a temperatura na região sul é o ninho... Não, vamos ter que ler o texto. Brasil pode ter onda de calor mais forte em outubro. A onda de calor que atingiu boa parte do Brasil pode ter uma nova edição em outubro e pode ser ainda mais forte. A informação é da Clima Tempo e da Met Sul. Então, no primeiro parágrafo, a gente tem a informação de que haverá mais calor de acordo com o Clima Tempo e Met Sul. Segundo a Climatempo, a possibilidade de temperaturas ainda mais altas do que as registradas na última onda de calor no fim de setembro. A previsão é de atuação de sistemas de alta pressão atmosférica, gerando mais calor para um mês que naturalmente é quente no Brasil, segundo a Climatempo. A presença do El Niño, o segundo parágrafo é curtinho, mas no terceiro parágrafo ele fala do El Niño, eu acho que é a palavra-chave aí. A presença do El Niño ajuda a manter o ar mais quente do que o normal sobre o país. Então, mais uma vez, mais quente. Você vê que o texto está falando de calor o tempo todo. No segundo parágrafo também, né? Temperaturas ainda mais altas. Como ficam as temperaturas? As temperaturas em outubro vão ficar acima do normal para o mês na maior parte do país. Os termômetros podem registrar de 2 a 3 graus a mais do que a média normal em estados como Minas, Espírito Santo, Rio, Goiás, Mato Grosso e na maior parte de São Paulo. Um pouco acima da média. Em boa parte do litoral do Nordeste e em toda a região sul, as temperaturas ficam até 1 grau mais altas do que o normal
para o mês. Então você vê que em todos os lugares, né, ele está falando de um aumento de calor, aumento de calor, aumento de calor. Assinale a alternativa correta segundo o texto. A Bela falou aqui, ele já fez essa questão há umas 5 semanas atrás. Bela, fala para mim o gabarito dessa questão. Fala para mim aí, fala para mim aí, fala para mim qual é o gabarito dessa questão. Se eu já fiz essa questão, tá falando aí que eu já fiz essa questão, tem que saber o gabarito. Assinale a alternativa correta segundo o texto. É provável que a temperatura suba mais ainda do que se esperava? Ó, ele quer a alternativa correta. Sim, essa live vai para o YouTube, canal Lives do Tossan. Alternativa correta. É provável que a temperatura suba mais ainda do que se esperava? A onda de calor que atingiu boa parte do Brasil pode ter uma nova edição e pode ser ainda mais forte. Ok. Há possibilidade de temperaturas ainda mais altas do que as registradas. Ar mais quente do que o normal, acima do normal, um pouco acima da média, mais altos do que o normal. Não necessariamente é mais alto do que se esperava. Então, vamos deixar isso aqui de stand-by. A Metsul prevê baixa de temperatura no sudeste? Não, o texto inteiro fala de altas da temperatura. Na região sul se espera uma queda? Também não, em nenhum momento ele fala de queda. Ó, aumento de 2 a 3 graus, ainda mais altos, mais calor, mais quente, até 1 grau mais altos. Não. O El Niño trará temperaturas mais a menos? Também não, é o Niño mais quente. A gente anotou aqui, ó. Então, a alternativa correta é a letra A mesmo. O pessoal que ficou desanimado e só vai ter 20 vagas, desistir de fazer a prova porque só vai ter 20 vagas. Cara, por quê? Você estava esperando o quê? 200 vagas? 300 vagas? É isso mesmo, 20 vagas é bastante coisa, cara. Quando eu fiz a prova para o concurso do IBGE, lá em 2015, eram 17 vagas, tá ligado? E eu fiquei em terceiro, empatado com o primeiro lugar. Agora, para esse concurso que eu tô, nem tinha vaga, era só cadastro reserva. Eu fiquei em 14º e eu fui chamado. Então, assim, para de ser bobo, cara. Não desiste, começa a estudar, senão tu vai ficar usando isso como desculpa e nunca vai começar. Ai, são só 20 vagas, eu não vou. Ai, não tem vagas, eu não vou. E vai ficar sofrendo, reclamando da tua vida de CLT. Questão número 4. Assinale as afirmativas a seguir e assinale a alternativa correta. Ele está pedindo aí, ó, a alternativa correta. Muito cuidado, tá? Porque às vezes ele vai te pedir a incorreta, você não vai ver e vai cair numa pegadinha. A mentalidade correta é essa aí, ó. Eu só preciso de uma vaga. Aqui vai ser 8 vagas e eu irei. Se são 8 vagas, amigo, é uma sua e 7 de quem mais for fazer. Acabou. Analise as afirmativas a seguir e assinale a alternativa correta. Opa! É uma parte de gramática aqui, ó, de sentido das coisas. Então, vamos lá, não preciso ler o texto, eu acho. 1. Em há semanas, o A escrito dessa forma denota tempo passado. Exatamente isso. Exatamente isso. Essa alternativa está correta. Número 2. Hora não está correto, pois deve ser escrito com H. Hora. Não. Isso aqui está errado. Por quê? Esse hora é de quando você fala hora. Ou então, hora uma coisa, hora outra. Aqui, ó. Uma tirinha, ótimo. Está chovendo há semanas, não suporto mais. Ora, a chuva faz bem as plantinhas. Obrigado por me lembrar isso. Esse hora aqui está correto, tá? Não tem H. Em a chuva faz bem às plantinhas, a crase substitui o para as. Verdadeiro, tá? A chuva faz bem às plantinhas. A chuva faz bem às plantinhas. Tá certo. Item 4. O personagem masculino disse obrigado. Se fosse uma personagem feminina, diria obrigada. Correto, pessoal. Obrigado. Obrigada. Para quem não sabe, isso aqui vem de uma expressão um pouco mais formal que significa, né? Fico obrigado a retribuir o favor. Se você for mulher, então você vai falar fico obrigada
a retribuir o favor. Então isso aqui também está certo. Assinar a alternativa correta. Apenas as afirmativas 1, 2 e 4 estão corretas. Eita! Não, 1, 3 e 4, olha só. É assim que a gente erra na hora da prova. Olha aqui, ó. Eu marquei aqui, ó, a 1 está correta, a 3 está correta e a 4 está correta. Aí eu vim aqui na pressa, ó, 1, 2 e 4. Não, me ferrei. Eu acertei no papel e na hora de marcar, eu marquei errado. Toma cuidado para isso não acontecer com você na hora da prova. Você vê que até alguém com experiência está sujeito a isso, então muita atenção na hora de fazer a prova. A falta de atenção é o que pega. Então vamos lá, questão número 5. O que me deixa tranquilo nesses momentos é, eu errei por falta de atenção, eu não errei porque eu não sabia a matéria. Então, vamos embora, faz parte, são 9h30 da noite, a gente trabalha, a gente tem uma vida, a gente fica cansado, faz parte ter falta de atenção, a gente também precisa ser compreensivo com a gente. Questão número 5. No texto acima, o trecho "a paisagem observada será bem mais extensa" refere-se ao fato de que a paisagem observada será mais. Vamos ter que ler o texto. As posições do observador e a paisagem. A posição do observador influencia a maneira como ele vê a paisagem. Isso quer dizer que uma pessoa no alto de um edifício, por exemplo, vê a paisagem de forma diferente de outra pessoa que esteja na rua. No primeiro caso é o quê? A pessoa do alto do edifício. A paisagem observada será bem mais extensa do que aquela vista pela pessoa que está no plano da rua. Ou seja, a pessoa que está no alto do edifício vê uma paisagem muito maior. Então vamos lá. A paisagem observada será bem mais intensa. Refere-se ao fato de que a paisagem observada será mais intensa ou viva? Não. Próxima ou pormenorizada? Não. Longa? Ampla? Sim. Você vai ter uma paisagem mais ampla, porque você está vendo do alto de um edifício. Ela vai ser mais curta? Não. Ela é mais curta para quem está no chão. E ela vai ser menor para quem está no chão também. A alternativa correta é a letra C. Questão número 6. O texto acima é predominantemente uma questão que está falando de gêneros textuais. Gêneros textuais. Sempre cai alguma questão disso na sua prova. Então vamos lá. Texto associado. Cusco. Cusco, que na linguagem quechua, língua indígena local, significa umbigo do mundo, é uma pequena cidade do Peru situada no Vale Sagrado dos Incas, no alto da Cordilheira dos Andes. O local, que atrai turistas de todas as partes, está localizado em uma região de clima seco e frio, o que ajuda a preservar construções dos antigos povos incas que se misturam com prédios de estilo colonial. As ruínas de Cusco, cidade que foi nomeada pela Unesco em 1983 Patrimônio Cultural da Humanidade, são o que mais chama a atenção de turistas. Vários templos, palácios e fortalezas centenárias estão espalhadas pela cidade. Os incas acreditavam que quanto mais perto do céu e do sol, mais feliz o povo seria, por isso as casas e os vilarejos da cidade são perto das montanhas. Então vamos lá. É uma reportagem da Juliana Venturi para o R7 de 2015. O texto é predominantemente injuntivo? Não. Injuntivo é um texto que traz instruções sobre alguma coisa. Por exemplo, um manual de montagem de instruções. Narrativo? Não. Narrativo conta uma história. Não é o caso aqui. Ele não está contando exatamente uma história com personagens e tudo mais, né? Descritivo? Sim. Ele está descrevendo Cusco. Está falando do local, o que as pessoas acreditavam, de como eram os lugares. Por isso, as casas e vilarejos da cidade são perto das montanhas. Dissertativo? Não. Dissertativo, normalmente, ele vai trazer uma tese, como você tem, por exemplo, uma dissertação, né, uma ideia central que você defende. E o texto argumentativo, ele vai trazer uma discussão. Ele vai defender um ponto de vista. Então aqui também não é o caso, né? Eu acho que o que cabe melhor aqui é o texto descritivo. Responder, alternativa correta, letra C. Vamos embora.
Questão número 7. Assinale as alternativas abaixo e dê valores verdadeiro ou falso. Pessoal, quem quer saber como usa o Gran Questões, tem um vídeo no meu canal do YouTube, Mário Tossan, não é o canal de lives, tá? Que chama Como Usar o Gran Cursos Questões. É um vídeo curto que ensina a fazer isso que eu estou fazendo aqui agora. E se você for no meu canal de lives, lives do Tossan, nesse canal, cada vídeo tem os filtros que eu uso para fazer as questões. Então, quando eu terminar essa live aqui, eu vou colocar esse vídeo lá no canal de lives e na legenda do vídeo, né, na descrição do vídeo, vai estar escrito qual a matéria, qual é a disciplina e como eu fiz para fazer isso. Não, cara, é de graça, é de graça. Eu não vou recomendar para você coisas que você tenha que gastar o seu dinheiro. Eu não faço propaganda de cursinho. Eu recebo direto mensagem de gente falando: vamos fazer uma parceria, você pega uma porcentagem. Eu não quero. Eu quero que você passe sem gastar o seu dinheiro. Eu não vou indicar para você material vagabundo para você gastar o seu dinheiro e perder o seu tempo. Aqui o estudo é de graça, mano. É de graça. Questão número 7. Você só paga a sua internet. Meu conhecimento está todo de graça no YouTube, no TikTok e no Instagram. E se você quiser isso organizado, fala, Nelizinha. Que bom te ver aqui, cara. Tamo junto. Ó, vamos lá. Esse texto é um texto um pouco mais longo. Então, o que você vai fazer? Pega a visão. Texto longo. Você vai marcar o texto. Você vai sublinhar. Você vai circular. Você vai envolver com quadradinho. E você vai fazer anotações. Tem um parágrafo aqui, ó. Você vai fazer uma anotação aqui do lado dizendo o que isso significa. Porque aí, quando você chegar na hora de responder, vai ficar muito mais fácil você se orientar no texto, igual a gente fez nos outros textos. Vamos dar uma olhada nas afirmativas de verdadeiro ou falso primeiro, porque isso vai orientar a nossa leitura lá no texto. A gentileza só pode ocorrer quando a vida está transcorrendo muito bem. A primeira coisa aqui, ó, vamos lá, alternativa 1, ele está falando de gentileza, porque depois, quando a gente for ler, a gente vai procurar essas palavras no texto. 2. É necessário expressar intenções de gentileza, precisamente quando a vida nos coloca em contextos pouco favoráveis. E 3. Existe a escolha entre usarmos de gentileza ou aspereza, e essa escolha é nossa. Então, quando a gente for ler o texto, a gente vai ficar de olho nessas palavras aqui, ó, porque são elas que vão orientar as nossas respostas de verdadeiro ou falso. Beleza? Então vamos lá. O poder da gentileza é justamente em momentos delicados que precisamos nos tornar mais gentis para que uma mudança positiva aconteça. Texto adaptado, ok. Vivemos tempos difíceis. Não é preciso falar muito sobre isso. Cada um sabe dos desafios pelos quais tem passado e de como o momento atual está nos exigindo o melhor que nos habita. Como forma de apoiar nesse processo, quero lembrar, eu me incluo como leitor, de uma virtude que pode nos ajudar, a gentileza. Ela costuma ser deixada de lado e parece ser menos significante do que virtudes mais comentadas, tais como fé, amor, compaixão e coragem. Todavia, é nela que pode-se ter um antídoto para muitos desafios atuais. Então, olha só. Ele não fala nada do que está aqui, ó. Pouco favorável, gentileza, ele fala da dificuldade para muitos desafios atuais. É imprescindível a prática da gentileza e ela deve se iniciar com você.
Lembre-se de que estamos vivendo algo único e desafiador. Não se torne seu próprio carrasco. Não se cobre uma alta performance de entregar um grande resultado, de ter a paz de Buda ou ser evoluído como Jesus. Ser gentil é aceitar suas limitações, acolher suas emoções, afirmar que está tudo caminhando conforme esperado e ter a consciência de que cada um faz o melhor que pode. O acolhimento e a aceitação são garantias de que essas qualidades podem se transformar em atos para os outros, e isso traz tranquilidade. Está falando nada ainda dessas alternativas aqui. Então vamos seguindo. Ao ser gentil comigo mesmo, abro espaço para experimentar essa prática para com os que estão ao meu redor. Esses dias me peguei sentindo muita raiva de uma pessoa que havia sido rude comigo. Eu nem a conhecia e estava exigindo dela um comportamento mais amoroso, mas então pensei, poxa, não está fácil para mim, talvez não esteja fácil para ela também. E aí pensei que eu tenho minhas ferramentas e repertório para ficar bem, ou seja, o que escrevo aqui nesta coluna. Talvez aquela pessoa não tivesse esses recursos. Em alguns instantes eu consegui mudar meu comportamento e procurei ser gentil para com ela. Abri um sorriso, agradeci, tentei puxar assunto e ser legal. Confesso que não consegui me aprofundar muito na conversa. Senti-me bem de não a ter humilhado ou descontado minha frustração nela. Creio que a tenha ajudado a se acalmar um pouco também. É muito fácil ser gentil quando tudo está maravilhoso em nossas vidas. Entretanto, é necessário compartilhar intenções mais claras para escolher ser gentil quando o contexto não é favorável, quando há ingredientes para a prática da rudez e da cólera. Opa, opa, opa. Contexto não favorável, aqui ó, pouco favoráveis, ele falou aqui agora. É muito fácil ser gentil quando tudo está maravilhoso em nossas vidas. Entretanto, é necessário compartilhar intenções mais claras para escolher ser gentil quando o contexto não é favorável. É necessário expressar intenções de gentileza precisamente quando a vida nos coloca em contextos pouco favoráveis. Então a segunda é verdadeira. A escolha entre usá-los ou optarmos por quando há ingredientes para a prática da rudez e da cólera. A escolha entre usá-los ou optarmos por praticar a gentileza com a intenção de mudar o nosso entorno para melhor é nossa. Então aqui, ó, existe a escolha entre usarmos de gentileza ou de aspereza. Essa escolha é nossa, né? Ser áspero, ser rude, eu acho que é verdadeiro também, mas como ele não está usando a mesma palavra, eu vou deixar um pontinho de interrogação. A gentileza só pode ocorrer quando a vida está transcorrendo muito bem. Não, é muito fácil ser gentil quando tudo está maravilhoso em nossas vidas. Entretanto, é necessário compartilhar intenções mais claras para escolher ser gentil quando o contexto não é favorável. Então, ela só pode ocorrer quando a vida está transcorrendo muito bem? Não, é fácil ela só ocorrer quando a vida está transcorrendo muito bem, mas ela não só pode ocorrer. Então vamos lá. A primeira eu sei que é falsa, a segunda eu sei que é verdadeira e a terceira eu estou em dúvida. Então, FV, mas é isso, ó. FVV, a única que tem FV no começo é a primeira. Então, vamos embora responder. Questão correta. Essa questão foi um pouco mais difícil, mas muito mais pelo tamanho do texto do que pela dificuldade da questão. No último parágrafo, a expressão destacada em outros termos, sem precisar ler a questão, é a mesma coisa que, né, em outros termos. Ou seja, explicando de outra forma, é uma expressão que está introduzindo uma explicação, tá? De forma resumida, é uma explicação. Acabou. Revela uma inadequação. No último parágrafo, a expressão destacada em outros termos, você continua entrando pelo cano. Cumpre o seguinte efeito linguístico. Ó, efeito linguístico. Revela uma inadequação em relação à fala do interlocutor? Não. Ela está trazendo uma explicação, um outro ponto de vista. Aponta que será feita uma retificação da informação? Também não. Né? Retificar é corrigir. Ele está explicando de uma outra forma. Sinaliza ao leitor a introdução de um registro mais informal?
Sim, né? Em outros termos, você continua entrando pelo cano? Eu acho que é isso. Introduz uma oração de caráter concessivo? Não, caráter explicativo, é uma explicação. Indica uma ressalva em relação ao conteúdo anterior? Não. Mas vamos ver o que ele fala no último parágrafo, né? Esse texto aqui eu já li, ele fala sobre comprar um carro, como você compra um carro, isso acaba te colocando no mercado de coisas que você compra quando consome um carro, desde a garagem, pneus, mecânica, até pessoas que roubam carros, enfim. E aí, no último parágrafo, que é o que importa. Mas não fica só nisso. Você estará ainda girando numa constelação menor, miúda, mas nada desprezível. A dos recalchutadores, eletricistas, garagistas, lavadores, olheiros, guardas de trânsito, mecânicos de esquina. Você pode ainda querer um motorista ou participar de alguma das várias modalidades de seguros para automóveis. Em outros termos, você continua entrando pelo cano. É exatamente isso. Ele sinaliza ao leitor a introdução de um registro mais informal. Questão número 9. Mais um outro texto aí, ó. Brasil pode ter onda de calor. A gente já leu esse texto hoje. Ele fala da onda de calor que atingiu boa parte do Brasil. Pode ter uma nova edição, pode ser ainda mais forte. Papapá, papapá, beleza. Esse é um texto injuntivo? Não. Injuntivo é o que traz uma explicação. Esse é um texto expositivo? Sim, ele expõe uma ideia. Mas vamos lá, esse é um texto descritivo? Não, porque ele não está trazendo uma descrição de nada, né? Ele está expondo um fato, coisa que as pessoas falaram. E narrativo também não, porque ele não conta uma história. Eu estou em dúvida entre expositivo e descritivo, mas sempre que eu fico em dúvida entre duas, eu vou na que eu achei primeiro que era a resposta. Porque senão você fica sempre se colocando em dúvida e aí quando você acha que é uma, é porque o seu subconsciente está dizendo para você que você sabe aquilo ali e que é aquilo ali mesmo. E normalmente quando você muda depois e você fica muito grande e você fica muito pensativo, você acaba errando. Então eu vou de expositivo. Injuntivo é tudo que te dá instruções. Injuntivo, por exemplo, um manual de instruções é injuntivo. Alternativa correta, esse é um texto expositivo. Questão número 10 agora. 9 já foi. Questão número 10. De acordo com a leitura, assinale a alternativa correta. Vamos ter que ler o texto. A gente já leu esse texto, mas vamos dar uma lidinha de novo para saber do que ele fala aqui, né? Vamos ver se a gente consegue sem ler o texto, já que a gente já leu. Isso vai acontecer na nossa prova também. Posições diferentes não alteram a vista do observador. Mentira, a gente já viu que alteram. A mesma paisagem torna-se mais extensa se observada do alto. Sim. A paisagem é diferente se vista por dois observadores na mesma posição? Não. O observador na rua vê a paisagem mais extensa do que aquele que vê do alto? Não, é o contrário. A mesma paisagem torna-se mais extensa se observada da rua? Não, ela é mais extensa se observada do alto. Alternativa correta, letra B. Os filtros que eu uso para fazer as questões vão lá no meu canal de lives. Assim que termina essa live, eu coloco elas lá no YouTube, no canal Lives do Tossan, e aí eu coloco certinho quais foram os filtros que eu usei. Questão número 11. Analise as afirmativas a seguir e dê valores verdadeiro ou falso. No Lion Park, cobra-se dos visitantes para tirar fotos e fazer carinho nos filhotes de leão. Tossan, onde está o PDF do edital? Não estou conseguindo achar. Eu coloquei no meu vídeo lá do canal Lives do Tossan, mas você pode achar no site da banca também e BFC. Lion Park e Luhan. Um exemplo de turismo cruel com animais em cativeiro é o Lion Park, em Joanesburgo, na África do Sul. O Lion Park permite aos visitantes entrar nos ambientes onde os filhotes de leão são mantidos para fazer carinho e tirar fotos. Depois de uma certa quantidade de visitas, os filhotes são trocados de ambiente e outros que ainda não foram submetidos à interação entram no lugar como um rodízio de leões. Então, a primeira parte aqui, ele está apresentando, ele está falando como é.
Os filhotes são arrancados de seu habitat natural e separados de suas famílias desde muito cedo. São obrigados a conviver com milhares de turistas todos os dias que pagam caro para interagir com esses filhotes. Então, no segundo parágrafo, ele está falando sobre os filhotes, né? São filhotes arrancados e que os turistas pagam. Eu acho que essas são as informações chave desse parágrafo aqui. Outro caso polêmico é o Zoológico Argentino de Luján. O lugar permite que os visitantes entrem em jaulas para acariciar leões adultos e interagir com tigres e onças. Milhões de críticas quanto aos cuidados dos animais foram feitas ao parque, que está sob investigação, pois há suspeita de que os animais sejam seriamente dopados. Aqui ele está falando de Luján. Acabar com a crueldade no turismo com animais depende de regulamentação e fiscalização dos governos, que muitas vezes precisam auxiliar a população para obter outra fonte de renda. Além disso, depende das decisões éticas por parte dos operadores de turismo e indivíduos que trabalham nessa indústria. Faltou falar também que depende dos turistas, né? Se o turista não pagar para ir numa merda dessa, uma merda dessa não vai se sustentar. Mas vamos lá, opiniões à parte, vamos para o texto. Normal, Danley. Analise as afirmativas a seguir e dê valores verdadeiro ou falso. No Lion Park, cobra-se valores para tirar fotos e fazer carinho nos filhotes de leão. Vamos ver, mas eu acho que é isso mesmo, né? Lion Park. Filhote de leão para fazer carinhos e tirar fotos. São obrigados a conviver com milhares de turistas que pagam caro para interagir com esses filhotes. Então, sim, verdadeira. Você pode fazer carinho e eles pagam caro. Os animais são mantidos em seus ambientes naturais e interagem com os visitantes. Não. Os filhotes são arrancados de seu habitat natural. Então a segunda é falsa. Esse tipo de turismo não proporciona crueldade aos animais? Não, ó. Ele fala aqui no último parágrafo de crueldade. Não proporciona crueldade. Falso. Ele proporciona crueldade. O Lion Park está localizado na África do Sul? Lion Park, na África do Sul. Verdadeiro. No Parque da África, os filhotes de leão vivem em cativeiro. Filhotes são trocados de ambiente. Ambiente onde os filhotes de leão são mantidos. Assim, um exemplo de turismo rural com animais em cativeiro. Sim, cativeiro. Você não vai inventar nada. Tudo que ele está te perguntando está no texto. No Parque da África, os filhotes de leões vivem em cativeiro. Item 5, verdadeiro. Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo. V, F, F, V, V. V, F, F, V, V. Show. Questão número 12. Analise as afirmativas abaixo e dê valores verdadeiro ou falso. No inverno, muitas pessoas observam as estrelas com um telescópio. Vamos ter que ler o texto também. Vamos lá. Noruega. Já foram à Noruega? Uma das coisas que passar em um concurso público me proporcionou foi a possibilidade de ir à Noruega. Em maio e junho, a área... Eu já era concursado? Não, pior que eu acho que não era concursado na época. Em maio e junho, a área do Dausniba é coberta de neve e do alto as pessoas veem as montanhas brancas e se deparam com o famoso inverno norueguês. Já em agosto e setembro, quando os dias são mais longos, o céu estrelado é uma visão maravilhosa daqui. Muitas pessoas visitam o lugar para observar as estrelas com telescópios. Então ele está falando aqui no primeiro parágrafo das montanhas brancas, estrelas e telescópios. Seriam as palavras que eu iria circular, né? Se eu tivesse com a prova aqui em mãos. A simplicidade do lugar, com construções de madeira vermelha e branca emolduradas por grama verde esmeralda, convida o visitante a apreciar a beleza do lugar como a tela de um belo quadro. Então, palavras-chave aqui, ó. Beleza e sem pressa. Pelo vilarejo
Como desativa os comentários da live? Coloca o dedo em cima dos comentários, segura e vai aparecer limpar tela e aí você desativa. Pelo vilarejo, locais e turistas se misturam andando sem pressa, distraidamente pelas ruazinhas. Num charmoso café de cerca branca, com uma floreira carregada de flores cor-de-rosa, as pessoas conversam animadas enquanto na padaria um delicioso aroma de pão fresquinho atrai mais e mais fregueses. Noruegueses possuem uma incrível habilidade de fazer pães deliciosos, portanto, vá preparado para se esbaldar. Terceiro parágrafo, ele está falando do cotidiano dessas pessoas. Vamos lá. Analise as afirmativas abaixo e dê valores verdadeiro ou falso. Primeiro, no inverno, muitas pessoas observam as estrelas com telescópio. Estrelas e telescópio. A gente viu aqui, ó, estrelas e telescópio, está no primeiro parágrafo. Então, ó, em maio e junho, coberta de neve, famoso inverno norueguês. Muitas pessoas visitam o lugar para observar as estrelas com telescópios. Verdadeiro. 2. Quando os dias são mais longos, as montanhas ficam cobertas de neve. Não, normalmente no verão os dias são mais curtos, mas vamos ver aqui. Já em agosto e setembro, quando os dias são mais longos, o céu estrelado, uma visão maravilhosa daqui. Olha só, olha só. Não. Em maio e junho, a área do Dalsnib é coberta de neve e do alto as pessoas veem as montanhas brancas e se deparam com o famoso inverno. Já em agosto e setembro, quando os dias são mais longos, o céu estrelado é uma visão maravilhosa. Muitas pessoas visitam o lugar para observar as estrelas com telescópios. Então, no inverno, as pessoas não observam as estrelas com telescópio. Elas observam em agosto e setembro. Isso é no inverno? Junho, julho, agosto e setembro. Eu vou colocar aqui como dúvida, tá? Mas vamos lá. Quando os dias são mais longos, as montanhas ficam cobertas de neve. Não, as montanhas ficam cobertas de neve em maio e junho. Essa aqui é falsa. O visitante deve se apressar para ver toda a beleza do lugar. Não, ó, beleza, sem pressa. Essa aqui é falsa. Os turistas caminham pelas ruas em meio aos moradores do vilarejo. Pelo vilarejo, locais e turistas se misturam andando sem pressa. Verdadeiro também. Alternativa 4. Então essas aqui, ó, eu tenho certeza. E essa aqui eu tenho dúvida. Vamos ver se tem alguma com essas três aqui, FFV no final. FFV. FFV. E realmente, ó, as pessoas não vão ver as estrelas no inverno. Elas vão vir em agosto e setembro, quando os dias são mais longos. E em maio e junho, as pessoas vão para ver as montanhas brancas. Então é falso, falso, falso e verdadeiro. Resposta correta. Primeiro era uma pegadinha. Olha só, é quase que a gente cai. Essa foi boa, hein? Questão número 13. A partir da leitura atenta do texto, pode-se perceber que o enunciador enfatiza o seguinte aspecto das queimadas em Moçambique: dificuldades climáticas, sobrecarga das tarefas, importância de proteger e de conservar ecossistemas, complexa relação entre ações e seus agentes, a falta de garantias estatais. Tá bom. Vamos ler o texto. Textinho grandinho, mas é isso. É uma prova de interpretação de texto. Faz parte. A gente vai ler fazendo anotações para entender sobre o que se trata cada um dos parágrafos do texto. Uma das intervenções é que o seu chamado a participar em Moçambique destina-se a combater as chamadas queimadas descontroladas. Este combate parece ter todo fundamento. Trata-se de proteger ecossistemas e conservar espaços úteis e produtivos. Então, opa! Proteger e conservar ecossistemas. O enunciador enfatiza o seguinte aspecto das queimadas. Aqui, ó. Contudo, eu receio que seja mais uma das ingratas batalhas sem hipótese de sucesso imediato. Opa, peraí. Vamos lá.
Contudo, eu receio que seja mais uma das ingratas batalhas sem hipótese de sucesso imediato. Na realidade, nós não entendemos a complexa ecologia do fogo na savana africana. Não entendemos as razões que são anteriores ao fogo. De qualquer modo, não param de me pedir para que fale com os camponeses sobre os malefícios dos incêndios rurais. Devo confessar que nunca fui capaz de cumprir essa incumbência. Então ele fala aqui sobre camponeses, fogo e o fato dele nunca ter conseguido. Nunca conseguiu. São as palavras que eu teria marcado se eu estivesse lendo lá. No primeiro parágrafo eu marcaria proteger ecossistema, proteger e conservar. São as ideias principais aí de cada um dos parágrafos e elas vão orientar a gente na hora de resolver as questões, resolver a questão mais na frente. Na realidade, o que tenho feito é tentar descortinar algumas das razões que levam os camponeses a converter os capinzais em chamas. Sabe-se que a agricultura de corte queimado é uma das principais razões para estas práticas incendiárias, mas fala-se pouco de outro culpado que é um personagem a quem chamarei de Homem Visitador. É sobre este Homem Visitador que irei falar neste breve depoimento. Então aqui a gente vai falar do Homem Visitador. Na família rural de Moçambique, a divisão de tarefas sugere uma sociedade que faz pesar sobre a mulher a maior parte do trabalho. Os que adoram quantificar as relações sociais publicaram já gráficos e tabelas que demonstram profusamente que enquanto o homem repousa, a mulher se ocupa o dia inteiro. Mas esse mesmo camponês faz outras coisas que escapam aos contabilistas sociais. Entre as ocupações invisíveis do homem rural sobressai a visitação. Essa atividade é central nas sociedades rurais de Moçambique. Então ele fala aqui da visitação como atividade central. O homem passa meses do ano prestando visitas aos vizinhos e familiares distantes. As visitas parecem não ter um propósito prático e definido. Quando se perguntam desses visitantes qual a finalidade de sua viagem, ele responde: só venho visitar. Na realidade, prestar visitas é uma forma de prevenir conflitos e construir bons laços de harmonia que são vitais numa sociedade dispersa e sem mecanismos estatais que garantem estabilidade. Então ele fala aqui da motivação das visitas. Por mais que ele não entenda, né, existe ali uma questão social por trás dessas visitas. Os visitadores gastam a maior parte do tempo em rituais de boas-vindas e de despedida. Abrir as portas de um sítio requer entendimentos com os antepassados, que são os únicos verdadeiros donos de cada um dos lugares, pois os homens visitadores percorrem a pé distâncias inacreditáveis. À medida que progridem, vão atendo fogo ao capim. A não ser que seja em pleno inverno, esse capim arde pouco. O fogo espalha-se e desfalece pelas imediações do atalho que os viajantes vão percorrendo. Esse incêndio tem serviços e vantagens diversas que se manifestam claramente no regresso. Define um mapa de referências, afasta as cobras e o perigo de emboscadas, facilita o piso e torna o retorno mais fácil e seguro. Então, em torno do ato das queimadas, né, ele diz para você que isso tem toda uma motivação associada às visitas. Porque quando você coloca fogo para ir para algum lugar, a volta é mais tranquila, porque está tudo queimado. Você está vendo por onde você passou, não tem nenhum animal, não tem nenhum bicho, é difícil alguém fazer uma armadilha para você. Agora vamos ver aqui. A partir da leitura do texto, pode-se perceber que o enunciador enfatiza o seguinte aspecto das queimadas em Moçambique. As dificuldades climáticas? Não. A sobrecarga das tarefas? Também não. A importância de proteger e conservar os ecossistemas? Não. Isso aqui é sobre pausar as queimadas. A complexa relação entre ações e seus agentes nessas savanas? Sim. A falta de garantias estatais para a necessária estabilidade do país. Não, isso é uma consequência associada. Mas a questão aqui é a complexa relação entre ações e seus agentes nessa savana. Né? O que essas pessoas fazem, todo o esquema por trás das visitações e como isso está diretamente relacionado ao fato de você atear fogo às coisas. Alternativa correta, letra D. Essa é uma questão que eu considero difícil, tá?
Nível de dificuldade dessa questão é de 1 a 10. Minhas lives resolvendo questões ficam no meu canal do YouTube chamado Lives do Tossan. Lives do Tossan. Ó, a gente fez até agora quantas questões? Essa é a número 13. E duas eram muito difíceis, né? Mas você está pensando aqui só em interpretação de texto. Quando você for para a sua prova de português ela vai ter, se não me engano, 20 questões ou 15 questões. E aí você deve ter umas 4 ou 5 de interpretação de texto e o resto de português. Pode ser que você tenha mais também, pode ser que você tenha umas 6 de interpretação de texto, né? 15, obrigado, Naomi. Então, 15 questões, eu imagino que você vai ter aí 2 ou 3 textos e 2 ou 3 questões para cada texto. Então, você vai ter aí entre 4 e 6 questões de interpretação de texto. Vai. 6, 7. É uma matéria bem importante. E considerando que língua portuguesa é a primeira matéria que é critério de desempate nesse concurso, a nota mais alta de português vai ser que vai te colocar na frente. Recomendo que você estude bastante português. Eu sempre estudei bastante português e isso sempre fez a diferença na hora de eu fazer algum concurso, porque eu acabava ficando na frente das pessoas por conta de português, né? E é uma matéria que se você estuda o tempo todo, quando chega um concurso, você não precisa estudar. Você só vai fazendo questões e vai fazendo questões. Se você tem muita dificuldade, lá no meu canal do YouTube tem um vídeo chamado Português para Iniciantes. Ele ajuda muito você que não sabe por onde começar, que tem muita dificuldade, é por isso que eu falo. Começa a estudar agora para um concurso que vai acontecer lá na frente. O concurso do Banco do Brasil, por exemplo, ele vai acontecer do meio do ano que vem em diante. É para você começar agora. Porque para os Correios, 2 ou 3 meses pode não ser o suficiente para você matar as suas dificuldades. Agora, para o Banco do Brasil, que vai acontecer daqui a 1 ano, pelo menos, porra, dá tempo de você estudar tudo isso. Estou estudando só pelas suas lives, será que tem chance? Não. Minha live não é para você estudar, minha live é para você aprender a fazer questão, é para você fazer uma pequena revisão da matéria, é para você ver como uma pessoa experiente lida com os estudos e para você se espelhar e fazer igual quando você estiver estudando sozinho. Se você está estudando só pela live, você vai se fuder nessa prova, muito provavelmente. Questão número 14. No último período do texto, o enunciador atribui aos incêndios um sentido. Qual é o último período do texto? Acertando pelo menos 6 questões de matemática tá ótimo. Claro que não. Não. Você tem que acertar 8, 9, pelo menos 6, tu vai ficar lá embaixo. Não conta com isso não. Ai, pelo menos 6, pensamento pequeno. Tem que pensar em acertar o máximo possível. Nada de pelo menos. Tem que acertar o máximo possível. Essa é a sua meta. O que é o último período do texto? Esse aqui, ó. Esse incêndio tem serviços e vantagens diversas que se manifestam claramente no regresso. Define o mapa de referências, afasta as cobras e os perigos de emboscadas, facilita o piso e torna o retorno mais fácil e seguro. Atribui aos incêndios um sentido ancestral? Não. Criminoso? Não. Irônico? Não. Metafórico? Não. É um sentido positivo, né? Primeiro ele começa criticando tudo, depois ele vem no final e mete aqui, ó. Esse incêndio tem serviços e vantagens diversas que se manifestam claramente no regresso. Define um mapa de referências, afasta as cobras e os perigos, facilita o piso e torna o retorno mais fácil. Ele está falando só do que é positivo. Responder certinho. Questão número 15. Para a gente encerrar, obrigado a todo mundo que ficou até aqui. Vamos passar para a questão 15. Já li esse texto no outro dia. Então vamos lá. É uma crônica. Se você quiser, compre um carro. É um conforto admirável, mas não faça sem conhecimento de causa, a fim de evitar desilusões futuras. Saiba que está praticando um gesto essencialmente econômico, não para a sua economia, mas para a economia coletiva. Isso quer dizer que, do ponto de vista comunitário, o automóvel que você adquire não é um ponto de chegada, uma conquista final em sua vida, mas, pelo contrário, um ponto de partida para os outros. Desde que o compre, o carro passa a interessar aos outros, muito mais que a você mesmo.
Com o carro, você está ampliando seriamente a economia de milhares de pessoas. É uma espécie de indústrias avessas na qual você monta um engenho não para obter lucros, mas para distribuir seu dinheiro para toda a classe de pessoas. Industriais europeus, bilhardários do Texas, empresários brasileiros, comerciantes, operários especializados, proletários, vagabundos, etc. Dicas para quem só estuda pela live? Estude fora da live. Já na compra do carro, você contribui para uma infinidade de setores produtivos que podemos encolher ao máximo nos seguintes itens: a indústria automobilística propriamente dita, localizada no Brasil, mas sem qualquer inibição no que toca a remessa de lucros para o exterior. Os vendedores de automóveis, a siderurgia, a petroquímica, as fábricas de pneus e as de artefatos de borracha, as fábricas de plásticos, couros, tintas, as fábricas de rolamentos e outras autopeças, fábricas de relógios, rádios, etc., as indústrias de petróleo. Você já pode ir vendo a gravidade do seu gesto. Ao comprar um carro, você entrou na órbita de toda essa gente. Até ontem você estava fora do alcance deles. Hoje, seu transporte passou a ser, do ponto de vista econômico, simplesmente transcendental. Você é um homem economicamente importante para os outros. Seu automóvel é de fato uma sociedade anônima da qual todos lucram menos você. Mas não fica só nisso. Você estará ainda girando numa constelação menor, miúda, mas nada desprezível, a dos recauchutadores, eletricistas, garagistas, lavadores, olheiros, guardas de trânsito, mecânicos de esquina. Você pode ainda querer um motorista ou participar de algumas das várias modalidades de seguros para automóveis. Em outros termos, você continua entrando pelo cano. No fim deste, há ainda uma outra classe, a dos ladrões, seja organizada em sindicatos, seja espécie de franco-puxadores. Não pode usar tampão de ouvido na prova. O texto é uma crônica que tem sua estrutura organizada predominantemente pela tipologia. Olha só, ele está falando o texto, esse texto aqui é uma crônica que tem sua estrutura organizada predominantemente pela tipologia inventiva? Não. Injuntiva? Também não. Ele não está dando instruções de nada, ele não está inventando nada. Descritiva? Também não, né? Ele não está descrevendo as coisas. Descritiva parece que é descritiva, porque ele está falando de muitas coisas, mas ele não descreve essas coisas. Narrativa também não, porque ele não traz fatos que acontecem, narrações, né? Eu acho que nesse texto aqui ela é dissertativa, porque ele tem uma tese. Ele já chega apresentando um ponto de vista. Se você quiser, compre um carro. É um conforto admirável. Mas não faça isso sem conhecimento de causa, a fim de evitar desilusões futuras. Saiba que está praticando um gesto essencialmente econômico, não para a sua economia, mas para a economia coletiva. Ele tem uma tese aqui, alguma coisa que ele defende, ele está dissertando, ele está falando sobre isso. Alternativa correta, letra E. Muito obrigado por todo mundo que assistiu aqui. Essa live se encerra agora. Para quem não sabe, eu faço lives de segunda a quinta, todos os dias, né? Segunda a quinta, às 9 da noite no TikTok, resolvendo questões. Eu sou Mário Tossan no TikTok, no Instagram, aqui no YouTube, no canal Lives do Tossan e no meu outro canal principal, Mário Tossan Concursos Públicos.